3 livros sobre a cultura biker. 2 deles vão te trazer conhecimento e um deles pode mudar a sua vida. The Mammoth Book of Bikers, editado por Arthur Vino. Para mim esse livro é como se fosse um almanaque, uma enciclopédia introdutória sobre todas as coisas que permeiam o universo biker. Ele é um compilado de textos por vários escritores, alguns famosos no ramo do jornalismo, outros famosos no próprio ramo da cultura biker. E ele é dividido em diferentes partes que vão desde o surgimento dos clubes, dos motoclubes, passando para a divisão, entre os clubes dentro da lei e os clubes fora da lei, os clubes outlaws. Trata da estrutura dos grupos, como é que esses clubes se organizam, a figura do presidente, do vice-presidente, secretário, sargento de armas, capitão de estrada e por aí vai, certo? Trata também do estilo de vida que esses clubes adotam, principalmente no que tange aos foras da lei. Trata do papel da mulher, da figura feminina, no desenvolvimento e manutenção desses grupos. E, avançando um pouco, chega a uma parte um pouco mais obscura, um pouco mais complicada dessa cultura, dessa contracultura, que é justamente a relação dos motoclubes, principalmente daqueles motoclubes que se identificam como foras da lei, os outlaws, ou os 1%ers, os clubes 1%, e a criminalidade, tanto colaborando com organizações criminosas estabelecidas, quanto tornando-se em si mesmo organizações criminosas. Tem umas partes tensas, que trata das guerras entre esses clubes 1%, principalmente no que tange a disputa por território, porque território basicamente significa um espaço onde eles poderiam desenvolver suas atividades criminosas, e até mesmo a infiltração de policiais nesses grupos, policiais infiltrados que entram nessas organizações para permitir que a polícia conheça, atue e prenda os integrantes desse grupo. Então é um livro muito importante, muito bom de se ler, infelizmente sem edição em língua portuguesa, mas que traz um conhecimento bastante amplo sobre tudo que tem a ver com o universo biker, com o universo dos motoclubes. Outro livro que eu indico para quem quer conhecer um pouco mais desse universo, dessa contracultura, chama-se Hells Angels, do Hunter S. Thompson. Um problema que nós temos nos livros que tratam do universo biker é que ou eles são escritos por pessoas que conhecem muito da contracultura, mas que não são bons escritores, não têm o pleno domínio da arte da escrita, ou são livros que são escritos por indivíduos que sabem escrever, que são escritores por profissão, mas que têm uma visão muito limitada, muito superficial do que é a cultura biker. No caso do Hunter S. Thompson, ele une o melhor dos dois mundos. Ele é um escritor, fez parte de um movimento muito importante do jornalismo norte-americano, que foi justamente o movimento de jornalistas que se propôs a entrar, a fazer parte, a conhecer a fundo o objeto da escrita deles. Então, no caso dele, quando ele se propôs a escrever sobre motoclubes, ele buscou o motoclube que era e é o mais famoso, o mais conhecido, o mais representado, e quer você goste deles ou não, um dos mais respeitados, o Hells Angels, e passou a conviver com eles, andar com eles, rodar com eles, viajar com eles. Isso trouxe a ele um conhecimento muito profundo, muito aprofundado de todas as estruturas que movimentavam aquele grupo, Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E ele, ao escrever, escreveu com propriedade sobre esse grupo e de forma muito aberta,
sem esconder os problemas, sem esconder as questões que permeavam o grupo naquela época. E, curiosamente, ele escreveu outros artigos também sobre esse universo. Alguns desses artigos, inclusive, foram selecionados para entrar no primeiro livro do qual nós falamos, que foi The Mammoth Book of Bikers. E outro fato interessante, esse livro, The Mammoth Book of Bikers, tem um texto de um dos personagens principais desse segundo livro, Hells Angels, que é o Sonny Burgess. Ele era o presidente do Hells Angels, à época que Hunter S. Thompson escreveu o seu livro, e é uma figura muito famosa, muito cultuada, muito celebrada no universo Bikers. Inclusive faz sua participação naquela série que justamente introduziu, né, o universo Bikers para muita gente, que é Sons of Anarchy. Nessa série ele interpreta um dos membros originais do Sons of Anarchy, que à época já está velhinho, com problema de saúde na cadeia, mas está ele ali, né, representado, honrado em Sons of Anarchy. Então é um livro muito interessante, muito bacana, para você conhecer um pouco mais a fundo, especificamente, como funciona um grupo outlaw, um grupo fora da lei, um grupo 1%, né, de motociclistas. Esse livro tem edição em português, tá certo? A minha edição, inclusive, é uma edição de bolso, baratinha, e é uma leitura muito gostosa, muito instrutiva, tá certo? Então fica aí a nossa segunda dica. Agora, muito cuidado com esse próximo livro que eu vou indicar para vocês. Porque ou ele vai mudar a sua vida, ou ele vai mudar a sua forma de entender o motociclismo, de entender a vida biker, ou ele é um sinal claro de que isso não é para você, né? Se esse livro não mexer com você, é porque você tem que repensar seu hobby, repensar o que você espera da sua vida em cima de uma motocicleta. E o nome desse livro é O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, de Robert Pirsig. É um livro muito legal, é um relato autobiográfico desse cara, que após passar por diversos problemas na vida, envolvimento com drogas, problemas mentais, abandonou a família, ele, para se reconectar com o filho dele, ele viaja, pega o filho dele, coloca numa moto e sai viajando pelos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que esse livro despertou em mim, basicamente, foi a vontade de andar de moto com meu filho. Porque a forma como ele retoma, como ele se conecta com o filho dele durante essa viagem, é uma coisa que só quem já subiu numa moto com alguém que ama sabe como é que é, né? Só quem já, nem que seja um passeio pela cidade, mas só de você vivenciar aquilo com alguém que você ama, é algo que cria uma conexão profunda entre vocês dois e é algo que ele explora. Então a primeira coisa que esse livro despertou em mim foi justamente a vontade de viajar com as pessoas que eu amo, com a viagem, a vontade de pegar a estrada com as pessoas que eu amo, porque no livro ele mostra de forma muito clara a conexão que isso cria, né? Como que a exposição à estrada, a exposição aos elementos, a exposição aos perigos, aquele tempo em silêncio que você passa com aquela pessoa, que vocês estão juntos, mas não conseguem conversar, né? Como que aquilo cria uma conexão que não é motivada por palavras, mas como aquilo cria uma conexão entre vocês que é muito forte. E ao mesmo tempo que ele explora esse lado mais espiritual, esse lado mais transcendental da vivência numa moto, ele também traz dicas muito práticas, como por exemplo, o que você vai levar durante uma viagem, né? Dicas de como fazer pequenos reparos na sua moto, tá certo? E tudo isso também despertou a minha vontade de sim, mexer na minha moto. Não sou especialista em mecânica, longe disso. Não tenho um grande número de ferramentas, mas ele desperta em você aquela necessidade de trocar uma pedaleira, né? Trocar uma vela, aprender a consertar um pneu. Porque como ele diz muito bem, quando você mexe numa moto, aquela moto é um pouco mais sua, né? Ela não é uma moto que alguém montou
depois alguém consertou, depois alguém trocou uma peça. Não, ela é uma moto que você tocou nela, né? Então ele trata muito dessa conexão também entre o proprietário e a sua moto. Então esse livro, ele é muito importante porque ele cria na gente o desejo de criar essas duas conexões, né? Uma conexão com a moto, de trabalhar nela, de mexer nela, de deixar ela com a sua cara, de deixar ela sua. E também ressalta como a moto é um veículo para criar conexões únicas com as pessoas que você ama, né? Cara, é muito legal a história desse livro, como ele cria essa conexão com o filho dele, como ele relembra episódios da vida do passado dele, que foram episódios onde ele teve um colapso mental muito sério, e como a moto ajudou ele a reconstruir isso, né? A reconstruir uma estabilidade mental e a reconstruir uma conexão que ele tinha perdido, que era com o filho dele. Então, se você tiver que escolher apenas um desses 3 livros para ler, eu recomendo que seja esse, O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Porque é um livro assim que mudou minha vida e tem o potencial de mudar a sua também. Muito obrigado.